Olá, queridos, graça e paz, chegou o grande dia. Estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Serão 4 dias de curso, onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio. Vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol. Você vai encontrar 2 planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa, e vai ter o outro plano com o curso. Você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid. Eu espero você aqui, vai ser uma benção. Amém, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, e esse é o culto do quarta-feira. Sempre funciona às quartas-feiras, às 20 horas, e você é muito bem-vindo em nossa igreja. Você que tem nos acompanhado à distância, você que tem nos acompanhado online, você pode clicar no link Rota Membresia, você que quer fazer parte dessa igreja, mesmo estando distante, mesmo sendo de fora da nossa cidade, de fora até do nosso estado, do nosso país, você clica Rota Membresia e você vai ser acolhido como membro, vai estar debaixo da cobertura da oração e da cobertura da autoridade dessa igreja, dos pastores dessa igreja. Clica lá e a gente vai mandar uma mensagem para você. Amém? Vamos falar sobre coisas que virão, vamos tratar a respeito do livro do Apocalipse e vamos começar falando a respeito da carta de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia. Você sabe que naquele tempo você não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular. Naquele tempo você, para se comunicar, mandava uma carta que ela demorava a velocidade do lombo do jumento. Ela demorava a velocidade da navegação dos navios que saíam de um porto a outro e mandavam esses documentos, essas cartas, trazendo mensagens até o coração das pessoas que eram os destinatários. E Jesus, então, ele se revela a João na ilha de Patmos, onde João estava banido, lá ele estava excluído, segregado da igreja, para que ele, então, mandasse as 7 igrejas daquela centena que já estavam estabelecidas na região da região da Ásia Menor e na região ali do Crescente Fértil, sem falar naquela igreja que estava crescendo também pela Europa, que foi semeada pelo apóstolo Paulo. Quando nós falamos de mensagem, você sabe que existe, quando você fala alguma coisa, você aprendeu na escola, existe um emissor, existe um receptor, e você deve tomar cuidado para quê? Para que não haja um ruído na comunicação. Deus, ele revela claramente, é isso que significa a palavra Apocalipse. É a revelação de Deus, é porque Deus, ele descortina, Deus, ele abre os nossos olhos, mas ele também diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Ele é uma pessoa e ele fala comigo, ele fala com você. Eu quero muito orar para que Deus fale ao seu coração e muito mais do que isso, que você ouça a palavra do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós destronamos do nosso coração toda mentira, todo engano, nós anulamos o medo, nós confessamos a nossa ignorância, nós pedimos perdão ao Senhor porque muitas vezes o Senhor tem falado ao nosso coração, o Teu Espírito tem falado ao nosso ouvido e nós temos ignorado a Tua voz. Queremos confessar e te pedir perdão, mas hoje, Pai, somos absolutamente abertos aqui à ministração do Teu Espírito, à voz do Senhor. Portanto, inclina o nosso
o nosso coração e nosso ouvido, para que possamos ouvir e ser tratados, cuidados, abençoados e amados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Existem 7 igrejas destinadas a essas cartas, e a primeira delas é a igreja de Éfeso, uma igreja a qual o apóstolo Paulo escreve uma carta, o próprio apóstolo Paulo ele planta a igreja na cidade de Éfeso, na sua segunda viagem missionária, no ano 52 da era cristã, ano Domini. Ali ele chega numa cidade cheia de ocultismo, envolta em magia, em feitiçaria, uma cidade que guardava o templo de uma deusa chamada de Rainha dos Céus, Diana dos Efésios. Ali também eles eram guardiões da imagem de um ídolo chamado Júpiter. Eles acreditavam que o ídolo caiu do céu, eles eram guardadores ali. É uma região ali próxima à região da Mísia. Então o apóstolo Paulo, ele opera sinais e maravilhas e estabelece aquela igreja, uma igreja que começou com o fogo do Senhor, mas uma igreja que perdeu a paixão. Você já deve ter ouvido muitas histórias, talvez você já deve ter sido vítima, ou talvez você já tenha vitimado alguém a dizer a seguinte expressão: eu não te amo mais. Ou você pode ter dizer assim: eu não estou mais apaixonado, eu não ligo mais para você. Gente que foi para o altar, gente que fez promessa romântica, gente que fez jura de amor eterno, e hoje diz assim: não te amo mais, eu não quero mais saber de você, você não é a pessoa que eu achei que fosse. É gente que perdeu o amor. E essa carta é uma carta de Deus para uma igreja que deve reencontrar o amor perdido, a igreja de Éfeso. Então, relembrando o conceito do livro do Apocalipse, está ali em Apocalipse 1 a 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele termina o livro do Apocalipse do mesmo jeito que começa, em Apocalipse 22, 7, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A palavra guardar aqui tem um sentido não apenas você pegar, como você guarda um livro dentro do armário, na estante, como você guarda o dinheiro na carteira, como você guarda um bem. Ele está dizendo no sentido de você guardar, mas de você operar a tua fé através de prática. Ele dá uma ideia muito clara de que ele vai voltar, e ele fala: eu estou te avisando de coisas que hão de acontecer, e vão acontecer em breve. Por isso, não se esqueça, não deixa que a amnésia tome conta da sua vida. E ele dá uma direção para quem? Para o líder da igreja, aqui designado como anjo da igreja, alguém que tem a direção do Senhor, alguém que recebe de Deus uma orientação clara para a sua igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua mão direita, na sua destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está dizendo, a mão direita, normalmente, para quem é destro, é a mão mais forte, né? É por isso que ele fala o tempo inteiro, aquele que se assenta à direita do Pai, ou seja, aquele que sustenta o braço mais forte. As 7 estrelas, o que são? São os 7 pastores, e os 7 castiçais, ou os 7 candeeiros, são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Igrejas que são igrejas geográficas, interessante isso. As 7 igrejas são igrejas que estavam ali, geograficamente, hoje todas elas na Turquia, mas também fala de uma igreja claramente cronológica. Você vê que essas igrejas, elas se levantam. A primeira igreja de Éfeso é o primeiro
pulso da igreja cristã, a igreja dos patriarcas, a igreja dos apóstolos, e depois vem a igreja de Esmirna, que foi profundamente perseguida, jogada aos leões, queimados vivos, e quando eles eram enviados ali do porto de Éfeso, para que fossem queimados no Fórum Romano, ali no Coliseu, e depois levanta uma terceira igreja que acaba misturando, é a igreja de Constantino. Ele se converte. Constantino era um pagão, era um imperador, ele se converte, mas ele absorve aquela idolatria, aquela adoração mística da mitologia romana, entra dentro da igreja, aqueles ídolos romanos acabam também se misturando à igreja de Jesus Cristo. Depois vem uma igreja que acaba tolerando falsos profetas, que é a igreja de Tiatira, uma outra igreja que tem aparência de viva, mas é morta, que é a igreja de Sardes, e uma igreja do século XIX, extremamente avivada, uma igreja sem repreensão, aquela igreja que levou o evangelho para todo mundo, ela é a igreja do século XIX, e agora estamos vivendo a igreja do fim, que é a igreja de Laodiceia, é a igreja que amornou, a igreja que está a ponto de ser vomitada da boca do Senhor. Então Deus fala para quem? Para o anjo da igreja, e ele fala sobre aquilo que vai acontecer. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. Essas estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores, os líderes, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, ele vai se apresentar sempre como alguém que tem uma resposta para a igreja, né? A igreja de Sardes, por exemplo, uma igreja morta, ele fala: eu sou aquele que vive, aquele que reviveu. Eu sou para a igreja de missionária da Filadélfia, ele diz: eu tenho a chave de Davi, eu abro porta que ninguém fecha, eu fecho porta que ninguém abre. E aqui na igreja de Éfeso ele fala: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingindo os peitos com um cinto de ouro. O que ele está dizendo aqui? Semelhante ao Filho do Homem é uma expressão que João usa, emprestada do profeta Ezequiel. Se você pega no Antigo Testamento, a descrição do Messias, do Hamashia, do Cristo, do Yeshua, do Jesus Cristo, do Yeshua Hamashia, o Cristo, aquele que é ungido, ele é chamado de Filho do Homem com letra maiúscula. Filho com letra maiúscula. Essa é uma descrição, é um nome, eu quero chamar assim, de um apelido que é dado a Jesus Cristo. Então, ele é aquele que está com roupa comprida e cingido com os peitos com cinto de ouro, porque fala da sua realeza. O ouro anuncia o trono do rei. Apocalipse 1,13. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada lâmpada que estão no seu topo. Zacarias 4,2. Ele está dizendo o seguinte aqui, ele está preparando a gente, ele está dizendo: a igreja, ela é igreja, e ela opera o poder de Deus por causa de Jesus. Quando ele fala: eu estou no meio, isso significa que ele que abastece a lâmpada, ele que é a energia. Hoje a gente não vive mais de energia de combustível fóssil ou de combustível vegetal. Naquele tempo era o azeite vegetal que você colocava em cima dos 7 candeeiros, ou seja, você colocava aquilo para queimar, aquele óleo queimava e dava luz. Hoje você não precisa mais disso. Hoje você tem uma lâmpada com energia elétrica, e dependendo, né, da lâmpada que você usa, tem lâmpada de 40 watts, que ela dá uma luz fraca, de 60 watts, que dá uma luz mais forte, de 100 watts. Então, dependendo
da quantidade de velas, seria isso? Quantidade de velas, você tem a luminosidade. Aqui ele está dizendo, sou eu que dou luz, sou eu que dou combustível. Eu sou a luz no meio da igreja, eu sou o sumo sacerdote. Esse Jesus Cristo, ele anda no meio da gente. Em Levítico 26:12, a Bíblia diz, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Então não se engane, você está dentro da igreja, e você está reunido, não estou dizendo do templo. Há uma percepção muito enganosa de que Deus está aqui no templo. Não, Deus, ele anda no meio da gente. Quando 2 ou 3 se reúnem, ele está com a gente. Deus não é um Deus que nos abandona e fala o seguinte, ó, você veio aqui à igreja no domingo, na quarta-feira, e depois você saiu da igreja, então como se Deus ficasse na porta, tchau, volta semana que vem. Não, Deus, ele anda no nosso meio, ele percebe, ele experimenta o que a gente experimenta, ele vê o que a gente vê. Se você anda em pecado, ele está do teu lado. Se você anda em santidade, ele está do teu lado. Então, não fique imaginando que Deus é um Deus que te abandona, é um Deus que te deixa, é um Deus que está ignorante daquilo que você está fazendo, daquilo que você está andando, ou por onde você está andando. Não é nada disso. Quando a Bíblia fala sobre estar no meio, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e para entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. O que afasta Deus da minha vida? O pecado. Então o pecado, ele é capaz de banir Deus da minha vida. O pecado é capaz de excluir Deus da minha vida. Quando você está em pecado, você está dando um cartão vermelho para Deus. Você está dizendo, Deus, eu não te quero aqui, porque o nosso Deus é santo e ele não pode ver o mal. O nosso Deus é absolutamente santo. Nele não há treva nenhuma, como diz 1 João, capítulo 1, verso 5. E essa cidade de Éfeso, ela vai ser marcada por uma notícia. Deus vai mandar uma carta para ela. E diz assim, escreve ao anjo, isso está em Apocalipse capítulo 2, já a partir do verso 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, preste atenção nisso. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Então, primeira coisa que você deve entender, que essa igreja, ela nasce de Deus, ela é plantada por Deus, e ela nasce pelo Espírito. Ela não foi o desejo de um homem, ela não foi assim, a vontade de um homem, eu vou lá e vou plantar uma igreja, não. O apóstolo Paulo chega nessa cidade, no capítulo 19 do livro de Atos, e diz assim, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E ele disse-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Atos 19, de 1 a 6. Foi uma igreja que nasceu no Espírito, foi uma igreja que nasceu no fogo, foi batizada no fogo. João Batista diz o seguinte, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele depois de mim, do qual não sou digno de amarrar sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, essa perspectiva do fogo que queima, do fogo que incendeia, do fogo que oferece oferta no altar que sobe até o Senhor, é uma perspectiva de uma igreja que nasce no meio de um grande avivamento. Ali vai ser um lugar de
cura. O apóstolo Paulo vai fazer milagres em nome do Senhor e no poder do Senhor. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos, eu gosto muito dessa palavra, todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, de 10 a 12. Algo que a Bíblia chama aqui de extraordinário. O apóstolo Paulo, então, ele prega e diz que todos ouviram. A mensagem dessa série é: ouça o que o Espírito diz, preste atenção, abra os teus ouvidos, destampa o teu entendimento, joga colírio nos teus olhos, enxergue. Existe um Deus que anda no nosso meio, existe um Deus que quer falar com a gente, existe um Deus que quer trazer a gente de volta. O povo de Israel, o povo de Deus se desvia muito fácil. É seduzido por comidinhas, é seduzido por delícias, por docinhos. O povo de Deus é afastado de Deus por prazeres que são efêmeros. Ele está falando o seguinte: olha como é que a igreja começou. Olha como é que essa igreja começou, e diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, aqui ele tinha imposto as mãos sobre a vida daqueles 12 discípulos, nos versos anteriores, e a imposição de mãos, ela celebra o derramar da autoridade. Você vê isso o tempo todo na Bíblia. Você encontra no capítulo 48 do livro do Gênesis, Jacó impõe as mãos sobre Manassés, Jacó impõe as mãos sobre Efraim e os abençoa. Você encontra no capítulo 27, 26 do livro do Gênesis, Isaac coloca a mão sobre a cabeça de Jacó e o abençoa. A imposição de mãos é a transferência de bênçãos. Você impõe as mãos, Jesus, impondo-lhe as mãos, assoprou sobre eles o Espírito e disse: vai, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele impõe as mãos. Aqueles homens são cheios do Espírito, eles oram em línguas, e aqui há algo extraordinário, algo além do que é ordinário, além do que é normal, é fora do normal. Acontece porque até lenços que ele está usando, os aventais, são levados para os enfermos, e as enfermidades fogem. As enfermidades batem e retiradas. Você sabe que a obediência a Deus afugenta o espírito imundo. Tiago 4,7 diz: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A obediência ao Senhor, a vida de santidade, faz com que o império das trevas bata em retirada, e aqui Éfeso se torna então um local de cura, aonde as enfermidades batem em retirada. É um começo de amor e de fé. Foi justo e notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu temor sobre todos eles. O nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas trouxeram seus livros e as queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia a partir do Atos 19, de 17 a 20. O que acontece em Éfeso? Pensa um povo que começou apaixonado com Deus. Pensa um povo que falou assim: pronto, é o amor da minha vida. Sabe aquele negócio de amor à primeira vista? Quando você se encontra com Jesus e fala: mas o que eu fiz da minha vida? E você pega e joga tudo aquilo que não presta da tua vida fora. Você pega teus cigarros, teus cinzeiros, teus isqueiros, tuas bebidas, tuas amantes. Você pega tudo isso e joga fora. Os teus pecados, eles pegam os livros de feitiçaria, de bruxaria, de ocultismo, de magia. Eles pegam esse queimam. Gente, naquele tempo, você tem um livro, só tinha livro que era rico. Era
caríssimo você ter um papiro, era caríssimo você ter um livro, e era algo que era escrito um a um, não havia imprensa. Hoje você pega a tua impressora na tua casa, se você quiser publicar um livro, você faz na tua própria impressora. Você aí já imprimiu trabalho para a escola, já um TCC, uma tese de doutorado, você faz na tua impressora num dia, na hora. Naquele tempo, você escrever um livro, levava dias. Levava dias, não podia ter. Haviam pessoas, escribas, que faziam livro. Então eles pegam, isso aqui é caríssimo, 50.000 peças de prata. Isso é uma fortuna para aquele tempo. Ou seja, eles se apaixonaram por Deus. Sabe quando você tem assim um monte de namoradinho, um monte de namoradinha, aí de repente você encontra aquela pessoa e fala assim: não, é ela. E você pega tudo aquilo que rouba o teu coração, tudo aquilo que seduz o teu coração, você joga fora e diz: eu quero ela para sempre. Então, é assim que a igreja nasce. A igreja nasce com uma paixão, a igreja nasce com fogo, e esse fogo, ele mostra, através de uma imitação interessante, como é que a religião, ela tenta imitar a fé em Cristo. É muito interessante. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Porque a igreja está operando milagres pelas mãos de Paulo, e aí alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nu e feridos. Veja bem, gente, o que está acontecendo aqui. Está acontecendo pessoas que estão vendo um verdadeiro amor e estão tentando viver como crentes sem Deus, sem identidade de filhos e sem saber quem é Jesus Cristo. É gente que conhece Deus de ouvir falar. É gente que conhece Deus de notícias que deram para ele, mas ele nunca teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que a igreja, ela tem joio e tem trigo. Tem gente que serve a Deus de verdade e tem gente que está só passeando. Eu tive um pastor que abençoou muito a minha vida. Esse pastor, ele foi pastor da Igreja Batista de Morumbi, ele foi meu professor no seminário, pastor Ari Veloso, saudoso pastor Ari Veloso, e ele dizia o seguinte para a gente: uma multidão segue a Jesus e uma multidão segue a multidão. O que você está fazendo? Não, estou indo na igreja. Você sabe que se eu for na igreja, né? Aí Deus vai ter que me abençoar, porque eu estou cumprindo a minha obrigação. Ele não vai na igreja para adorar, nem porque ele ama o Senhor. Ele vai à igreja porque todo mundo vai à igreja e é certo, é a igreja, então isso vira cultura, não vira fé. Esses homens, eles andavam expulsando demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas, de repente, eles, gozando dessa autoridade que o pai dele dava para eles, ele era o sumo sacerdote de Éfeso, dos judeus de Éfeso, o Espírito imundo diz: eu conheço Jesus, eu sei quem Paulo é, e vocês quem são? Não se engane, querido. Você tem fama espiritual. O mundo espiritual sabe exatamente quem você é. Não adianta você querer fingir aquilo que você não é. Não adianta você querer imitar a religião. Porque aqui a igreja verdadeira denuncia a religiosidade. E religião não leva ninguém para o céu. Quem salva você chama-se Jesus Cristo. E a fé que você tem no Salvador. Por isso Deus diz: eu conheço as tuas obras. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Jesus, em Mateus 7, ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É gente que se aproveita do rebanho. Como é que você descobre, como é que você vai discernir uma falsa profecia? Porque essa igreja era uma igreja muito ortodoxa na doutrina.
Pensa assim, gente que defende a sua fé. Não, porque nós batistas, porque nós assembleanos, porque nós presbiterianos, porque nós metodistas, porque nós congregacionais, porque nós evangélicos, eles guardam a doutrina, eles conhecem a lei, eles conhecem a autoridade das Escrituras, mas não têm amor. A igreja de Éfeso é uma igreja sem amor. É uma igreja que castiga os seus membros. É um pastor que escoteia a ovelha. São pessoas duras demais. São pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas se esqueceram do amor e do perdão. Conheçam as tuas obras. Você coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E tu achaste mentirosos. Olha que coisa boa. Deus está falando o seguinte, que nós devemos sim ser ortodoxos na doutrina, mas eles se esquecem de alguma coisa. Deus é um Deus que sonda a nossa vida. Eu gosto muito de Sofonias 1:12, que diz, e há de ser que naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem nem o mal. Você acha que Deus não conhece o que está aqui? Você acha que Deus não conhece o que está aí no teu coração? Ele conhece tudo na tua vida. Ele conhece os teus pensamentos. O nosso Deus é um Deus que nos sonda. Ele vê se há em nós algum caminho mau. Você não consegue se esconder do Senhor. Deus conhece as motivações. Deus conhece teus interesses. Deus conhece a falsidade e a verdade. Deus, diante do Senhor, todas as coisas são transparentes. E aqui Ele está dizendo assim, eu conheço tuas obras. Eu sei quem você é. Ele tem um discernimento espiritual muito claro a respeito da igreja. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolau era um famoso diácono naqueles tempos. Ele era um herege. Ele era um homem que falava assim, não, você pode ser cristão e pode pecar à vontade. Era um evangelho sem nenhum tipo de exigência, sem nenhum tipo de limitações. Eles incentivavam as pessoas a participar do sacrifício da idolatria. A gente vai ver na igreja de Tiatira, que tolera Jezabel, ela incentivava o povo a comer do sacrifício dos ídolos. Sabe essas festas de ídolos que se oferecem comidas, se fazem quermesses? Vem comer o que é sacrificado, não tem problema, como se você fosse na esquina da tua casa, ali onde tem uma encruzilhada, e fizesse um despacho, e você fosse jantar lá no despacho. Aqui deixaram, vamos lá comer, não tem problema nenhum. Então Nicolau era um homem que estimulava também a imoralidade. Ele buscava assim uma experiência, gente que não quer Deus, ele quer, sabe o quê? Ele quer uma novidade. Vamos naquela igreja porque vai estar o pastor tal. Vamos naquela igreja porque vai estar o cantor tal. E lá está tendo mover. Lá, o pastor assopra, todo mundo cai. Lá, o pastor unge, todo mundo fica cheio do Espírito Santo. Quer dizer, ele não quer uma experiência verdadeira com Deus. Ele quer uma experiência motivacional para a sua vida. Essa era a questão. Era uma igreja que trabalhava demais, rica em obras. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus. Gente, pensa uma igreja que tinha obra, que tinha trabalho, que tinha paciência e que sabia discernir aquilo que era mal. Romanos 2, 6, 7 diz, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Deus, ele vê aquilo que a gente faz. Deus vê o trabalho da gente. Só que o trabalho não é tudo, gente. Maria está lá do lado de Marta. E qual o problema entre Maria e Marta? É que uma quer adorar o Senhor e a outra quer fazer coisas para Deus. Não é errado. Você fazer coisas para Deus não é errado. Você ficar aos pés do Senhor também não é errado. O problema é a gente ficar julgando um outro. Marta diz assim, Senhor, a Maria não faz nada, só quer ficar aqui no louvor, na adoração. Imagina se Maria falava assim, olha lá, Deus, olha Marta, ela só sabe trabalhar, ela não para nem um pouquinho para ouvir a tua palavra. Então a questão aqui é você não exercer um julgamento. Era uma igreja rica em obras, mas uma igreja que esqueceu o amor. E ser crente naquele tempo
Não era nada popular, nada popular. E sofreste, é assim que diz o texto de Apocalipse para Éfeso, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Em Mateus 5, 11 a 12, diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então é uma igreja que sofre perseguição. Querido, não se engane, isso não é retaliação do diabo, não. No mundo tereis aflições. Então tem muita gente achando que está sendo perseguido, que é o cão. Não é não. É o coração mau das pessoas. É o coração invejoso. É o coração cheio de ódio. Hoje você coloca uma mensagem no canal do YouTube cheia de amor, cheia de compaixão, cheia de verdade. Tem lá o que as pessoas chamam hoje de haters. Haters é ódio. São pessoas que te odeiam porque te odeiam. Elas não gostam de você porque não gostam de você. Porque às vezes aquilo que você fala, o jeito que você fala, a maneira que você diz, ela lembra de alguém que fez o mal para ela, alguma decepção que ela tem na vida. Ela te odeia, porque você tem traços que parecem os outros, que parecem de pessoas que machucaram. E naquele tempo, ser crente não era nada popular, não, gente. Hoje, tem gente que diz assim: me converti, sou crente, vai para a mídia, vai para a televisão, aparece no rádio, vai para o programa de entrevista de TV, vai para o programa do show de calouros. Naquele tempo, ser crente era ser queimado em praça viva, isso que era ser crente. E aí, o que acontece? Depois de eles passarem por tudo isso, eles sofrem uma amnésia. Eles se esquecem do amor de Deus. Eles se esquecem a razão pela qual Deus nos chamou. Os fariseus eram assim. Eles se esqueceram a razão pela qual Deus chamou. Eles faziam obras, eles alargam os filactérios, eles se vestem como crentes, eles aumentam suas franjas. Mas Jesus diz: vocês são por fora, são bonitos, mas por dentro vocês são podres, vocês são ossos de cadáveres, vocês são ossos e carne podre, fedendo de cadáver. É isso que vocês são. Sepulcros caiados. Vocês querem se assentar na cadeira de Moisés, mas não fazem as obras de Moisés. Quando Jesus fala sobre isso, vocês esqueceram do mais importante da lei. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, e vocês se esqueceram do mais importante, a misericórdia, a justiça e a fé. Vocês se esqueceram. Não é errado, é certo dar o dízimo, é certo você fazer o certo, mas é errado você se esquecer a razão. Qual é a razão de a gente servir a Deus? É o amor. Essa é a amnésia do amor. O amor é a identidade do crente, gente. A gente precisa se importar com quem está fora, com quem passa fome, com quem passa frio, com quem está preso, com quem não tem, os pequeninos. Jesus diz: quando você fizeste a um dos pequeninos, você fez para mim. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 3, 34 a 35. Qual é a identidade do cristão? O amor. Com isso, todo mundo saberá que você é meu discípulo. Olha como é que eles se amam. Mas hoje dentro da igreja as pessoas se pegam, se quebram, competem, são vaidosas. Um puxa o tapete do outro, um quer o ministério do outro, um quer o lugar de posição do outro. Querido, Deus está vendo isso tudo. E aqui há uma palavra de repreensão, há uma palavra de reprovação, e há uma palavra que diz assim: eu vou tirar o candeeiro de você. Então tem muita gente que você acha que é uma bênção por aí, que fala: olha, mas ele perdeu o ministério. Deus sabe o que está fazendo. A gente não conhece o coração, mas Deus conhece o coração. Então, quando a gente fala sobre a identidade, Deus fala assim: eu quero recomeçar com você. Lembra-te, pois, de onde caíste. O filho pródigo, ele fala assim, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui passo necessidade? Sabe o que faz você voltar para a igreja? Fome. Fome de Deus. Sabe por quê? O que o mundo te oferece são as bolotas, são as vagens de alfarrobeira
que porco come no chiqueiro. Você acha que é legal andar longe de Deus? Você acha que é legal fugir da parte de Deus? A pior coisa que tem é um homem desviado. Gente, um homem desviado é um fingido. Pensa um homem que sabe, ele já provou do mais doce sabor de servir a Deus. E ele, quando se desvia, ele começa a procurar alimento, ele não encontra, ele fala, ele cai em si. Isso é arrependimento. Jesus, ele na parábola do filho pródigo, ele disse, esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, o que Deus quer? Falando aos Efésios, fala, reencontre aquilo que você perdeu. Lembra que na parábola o filho estava perdido e foi achado? A gente perde o amor. É fácil você ser um trabalhador na igreja, você ser um obreiro e não gastar 15 minutos por dia para ler a palavra de Deus e fazer um devocional. É fácil você trabalhar, construir e simplesmente fazer porque você quer fazer e se esquecer do amor que você deve ter, do relacionamento com Deus. Então Jesus fala assim, recomece do começo, arrepende. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38 é o anúncio do início da igreja. Como é que a igreja cresce? Começa se arrependendo. A igreja diz que o arrependido, ele não se arrepende apenas, ele não foge apenas da consequência do pecado, ele foge do pecado. Porque tem muita gente que chora por lágrima de crocodilo. Tem gente que só chora lágrima de crocodilo. Ele fica triste, ele não fica triste porque ele pecou, ele fica triste porque ele não vai poder mais saborear o pecado. Está lá o casal de namorados, vivendo uma vida ilícita e imoral, e aí é descoberto, o pastor diz, lá, vocês vão separar, o pai e mãe separam outro. Ela não fica triste, o irmão, a irmã não fica triste porque pecou. Fica triste porque não vai poder mais pecar, é simplesmente isso. Não há arrependimento, não há arrependimento do pecado. Hoje, as meninas choram mais porque um celular cai de cara e quebra do que porque perdeu a virgindade. Hoje as pessoas ficam mais tristes porque estão sem dinheiro, mas não é porque estão sem dinheiro, porque aquela fonte do roubo, da fraude, não existe mais. Eu vi a reportagem de um rapaz que foi condenado à morte lá na Indonésia, se não me engano, porque ele levou dentro dos tubos de uma asa delta cocaína. Então ele estava traficando pelos tubos de uma asa delta, ele levou uma asa delta lá naquele tempo, naqueles anos. Hoje você não consegue fazer isso de jeito nenhum, porque os instrumentos de raio-x vão pegar, mas naquele tempo ele colocou aqueles, dentro do tubo da asa delta, um monte de cocaína, e ele ficou preso anos lá, esse brasileiro, e eu me lembro que na véspera dele ser morto, porque ele foi condenado à morte, não havia arrependimento no coração dele. E o repórter pergunta assim, você está arrependido? Valeu a pena? Ele falou assim, eu só me arrependo de não ter escondido melhor a cocaína. Ou seja, ele não se arrependeu, é gente que chora, mas não chora por causa do pecado, não há arrependimento, ele chora porque não tem mais prazer. O fruto do arrependimento é uma mudança de vida, gente. E a palavra de Jesus para quem muda de vida é, o teu destino não é essa terra, o teu destino é o céu. O teu destino não são essas pedras desse mundo. Eu vou voltar, escute o que Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. O melhor que você pode conquistar nessa terra não é comparado ao que Deus tem para você no paraíso, no céu. Nem um olho ouviu, nem um ouvido ouviu, e a mente do homem não consegue imaginar o que Deus preparou no céu. Existe algo além da compreensão. O apóstolo Paulo, ele é arrebatado, ele é levado ao terceiro céu. Ele fala, eu vi coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. A manifestação do céu é algo maravilhoso, então não se encante com esse mundo. O teu coração não deve estar aqui nesse lugar. O teu coração deve estar pronto, sabe para onde? Para subir ao céu. Sabe por quê? Porque Apocalipse 4:1, a partir de Apocalipse 4, não se fala mais em igreja. Você sabia disso? O livro do Apocalipse fala que a igreja vai ter um fim no último versículo de Apocalipse 3. Depois de Apocalipse 3,
Quando entra em Apocalipse 4:1, a igreja não existe mais. A igreja foi arrebatada, a igreja subiu. Sobe aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. A perspectiva do profeta, de João, não é mais uma perspectiva de quem olha de baixo para o céu, de baixo para o lado. É alguém que olha de cima para baixo. A igreja subiu. Então ele fala o seguinte: o teu lugar não é aí, o teu lugar é aqui. Volta às obras que praticava. Assim do Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova-nos como dantes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O teu coração não pode ser tão insensível assim. Volte para o Senhor. Volte para os braços do Senhor. Abandone a tua iniquidade. Para de experimentar de relacionamento em relacionamento, de paixão em paixão, de amor em amor, de trabalho em trabalho, de obra em obra. O teu lugar é o lugar dos vencedores. Ele vai encerrar dizendo: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Deus, ele quer dizer para você o seguinte: tem algo melhor para você experimentar, tem algo melhor para você comer. Ao que vencer, vai receber da árvore da vida. Sabe onde é que está? Lá no paraíso de Deus. Há uma promessa de Jesus. Há uma promessa de Jesus para aquele homem na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é o dia que Deus convida você para você reencontrar o amor perdido pelo Pai. É para você voltar ao primeiro amor. Para você dizer para Deus: Deus, eu me enganei, eu me prostituí com esse mundo. Esse mundo parecia tão colorido, mas hoje eu quero voltar para o Senhor. A carta de Jesus para a igreja de Éfeso é uma carta para um ex-amante, é uma carta para um ex-marido, para uma ex-esposa que se afastou dele. E ele fala assim: se arrepende, volta para mim, porque não há lugar melhor de você estar do que com o Senhor. E eu quero orar pela sua vida, e eu quero abençoar você em nome de Jesus. Se você hoje volta para Jesus, se você quer de novo o fogo do Senhor no teu coração, se você quer voltar às experiências que teve no início da sua caminhada cristã, se você quer voltar àquela vida de busca da palavra de Deus, se você quer voltar para o braço do Pai como um filho pródigo que sai do chiqueiro e volta para dentro da casa onde há festa, porque há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Você é a razão de Jesus Cristo ter vindo aqui. Jesus veio aqui, sabe por quê? Por causa de você. Jesus sangrou na cruz por causa de você. Jesus foi chicoteado, tomou surra de varas. Jesus recebeu uma coroa de espinhos que se sangrar a sua cabeça. Jesus, ele caminha no Gólgota. Jesus é cravado, executado numa cruz por causa de você. Esse é o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Não sei se você é pai. Se você é pai e ama o seu filho, talvez você entenda o tamanho do amor desse Deus. Você entregaria o seu filho para morrer por alguém? Você deixaria o seu filho ser espancado? Você deixaria o seu filho ser chicoteado? Você deixaria o seu filho apanhar de varas? Você deixaria o seu filho ser pendurado por cravos, por pregos numa cruz? Para salvar alguém que não presta? Querido, sabe quem é que não presta? É a gente. Nós somos pecadores. Por isso, arrependa-se. Pratique as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque Deus diz: cedo venho. Cedo venho. Se você não consegue ver os sinais dos tempos, os sinais dessa pandemia, Jesus vai voltar como um ladrão na noite. E a minha oração é que você não seja pego de surpresa. Amém? Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai querido, tua palavra é viva, tão viva, ontem, no passado, para aquela igreja de Éfeso quanto é hoje.
Nós, de fato, muitas vezes nos orgulhamos da nossa fé, da nossa doutrina, da nossa denominação, da maneira como nós cremos na Bíblia, da maneira como nós somos religiosos, mas nos esquecemos do Senhor, nos esquecemos de que o Senhor é aquele que anda no meio da igreja para derramar óleo e azeite em nós. Nós esquecemos que é o Senhor que dá vida, que é aqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Nós esquecemos do amor. Nós esquecemos da razão pela qual nós servimos ao Senhor na igreja, porque trabalhamos, porque nos esforçamos, mas esquecemos do primeiro amor. Pai, leva-nos de volta ao lugar do arrependimento, leva-nos de volta ao lugar onde o Senhor foi e nunca deveria ter sido, deixar de ser o número 1 na nossa vida, o único pelo qual o nosso coração bate mais forte. Nós queremos confessar nosso pecado e queremos entregar de novo a nossa vida. Não queremos deixar de nos preocupar com a Tua palavra. Queremos ser ortodoxos, mas também queremos ser amorosos. Queremos nos preocupar com os outros, mas também queremos andar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim comer da árvore da vida. Nós queremos sim nos alimentar do Senhor e da eternidade que o Senhor propõe por Jesus Cristo. Nós queremos andar com o Senhor de volta no paraíso. É isso que nós oramos. Então, Pai, escreve, não retire o nosso nome do livro da vida e escreve o nome daqueles que estão se entregando a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero convidar você que fez essa oração, que durante essa oração inclinou o seu coração, a sua alma ao Senhor, que você clique aqui embaixo, há um link chamado Rota Membresia, aqui no chat do vídeo ou na descrição do vídeo. Se inscreva e seja membro da nossa igreja. A nossa igreja quer amar você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Semana que vem tem mais. Eu quero pedir que você acompanhe, continue acompanhando a gente em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.